Luz no fim do túnel, dívidas do Galo podem ter alento com o novo fair play financeiro. Entenda o caso. Meia do Real Madrid deseja jogar no Atlético, garante jornalista. E mais notícias, Lélio Metralha detonou o João Vitor Xavier. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Este é o Café com Jeves. Muito bom dia, massa atleticana! Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Jeves. Então deixa eu chegar, meu filho, tamo junto demais. Bora falar de Galo, bora trazer as nossas informações matinais, as primeiras do dia com Café com Jeves. Você participa com a gente também, deixando seus comentários. E bora falar então dessas informações do Galo, né? Claro, seja inscrito no canal, se você não for inscrito ainda, ative o sininho de notificações e aproveite também para deixar aí sempre os seus registros, seus comentários, porque são muito importantes para o canal Bica Galo. Um abraço para a galera que chega do meu amigo Brino Galante também e bora começar o nosso vídeo aqui de hoje, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é um assunto muito importante, que é sobre o fair play financeiro, né? O que é o fair play financeiro, né? É uma forma, né, que a CBF, um regulamento, tá, que a CBF está criando no futebol brasileiro. É um grupo de trabalho onde vão ter 28 clubes, envolvendo 8 federações, e a própria CBF vai elaborar essa proposta. A primeira reunião vai acontecer depois da Copa do Mundo de Clubes e em até 90 dias a CBF pretende entregar esse plano de fair play financeiro. Quais são os principais pontos aqui? O objetivo principal é criar um sistema de sustentabilidade financeira para os clubes brasileiros, com regras claras de governança e controle de gastos. São 16 clubes da Série A, o Galo está envolvido no processo, são 12 clubes da Série B e 8 federações estaduais. A liderança é da coordenação do vice-presidente da CBF, o Ricardo Gluck-Pou. E os próximos passos agora, como eu falei, vai ter uma primeira reunião depois do Mundial de Clubes e depois o prazo de 90 dias para poder ter essa entrega dessa proposta final. E a pergunta que fica é, por que isso é importante para o Galo e para o futebol brasileiro? Porque pode significar um limite ou uma limitação dos gastos, pode significar punição para clubes endividados e uma mudança de cultura na gestão financeira. Nesse momento, como a gente não tem uma cultura punitivista no sentido de endividamento, então os clubes eles vão gastando, eles alcançam um teto de gastos e eles continuam gastando de forma deliberada e, de certa forma, inconsequente, e que só vai aumentando o patamar da dívida brasileira, o que é péssimo para o futebol e, obviamente, para os clubes que estou falando. Então, a ideia da limitação de gastos é algo, por exemplo, como que eles fizeram lá no futebol chinês, né? Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, tinha aquele negócio lá da Superliga Chinesa, que contratava todo mundo, oferecia salários exorbitantes para jogadores. O jogador, às vezes, ele nem custava muito no prazo, né? Nem custava muito no passe mesmo, né? Não custava muito no passe. O passe era barato, negociava ali com o clube e tal, mas chegava lá um salário astronômico chinês, uma coisa absurda, que antes de ter a China, tinha o mundo árabe assim, né? O mundo árabe era o negócio, aí depois virou a China, aí eles instituíram lá no futebol chinês a questão do fair play financeiro, e com isso, você pode perceber que os jogadores não vão mais para lá, porque agora eles têm um limite de gastos. Agora eles têm que jogar o jogo conforme manda o regulamento do futebol chinês. E eu acho isso muito importante, tá, gente? Eu acho que quando a gente vê assim, a inconsequência da economia, muitas vezes até no país mesmo, né? E a situação econômica que o país está, o colapso econômico que o mundo está e ainda pode piorar com essa questão das guerras e tudo mais, eu acho que o futebol ele tem que ter sim um controle, tem que ter uma rédea, já que outras coisas não funcionam, né? Já que a gente não tem aqui uma outra situação de controle melhor, a gente tem que ter de fato essa
esse controle, né, por parte aí da CBF. Então, acho muito importante, acho que é necessário ter isso, né? E é um exemplo, inclusive, do futebol europeu, né? Quem gasta mais do que arrecada pode ser proibido de contratar. Imagina se a moda pega aqui, meu amigo. Imagina se o Atlético, por exemplo, gasta mais do que arrecada e para de contratar. Imagina se acontece com o Corinthians, ou até mesmo com o Cruzeiro, né? Ou com outros clubes, o Botafogo, que está endividado, né? E outros clubes do futebol brasileiro que também tem muitas dívidas. Então, vai fazer com que haja, de certa forma, forçada, coercitiva, né? Como a gente fala, uma mudança de cultura, e eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom, né? O recado da CBF nesse momento é que o futebol precisa de responsabilidade financeira. Não temos mais tempo a perder. Então eu achei interessante, né? No primeiro momento em que a CBF divulgou os clubes envolvidos, o Atlético não constava. Eu falei assim, não é possível. E o Rafael Menin falou disso outro dia, né? Inclusive ele me respondeu a pergunta, ele falou, olha, se houver o fair play financeiro, pode ser que a gente consiga uma luz no fim do túnel nas dívidas, né? Sem ele é muito difícil, somente com aporte. Então é meio que a outra alternativa que aparece além do fair play financeiro, além do aporte, é o fair play financeiro. Vamos observar como vai se dar isso na prática, mas eu faço questão de trazer isso aqui no Café com Jebs, porque eu acho um ponto importante tocar nessa parte da economia do clube, né? E é algo que é relevante trazer para o torcedor entender mais ou menos como funciona. Naturalmente, vocês sabem, eu não sou um especialista financeiro, mas eu estudei o assunto para poder falar para vocês e, na minha visão, me parece algo muito bom. Me parece uma forma, como eu disse, forçada de controlar o limite de gasto dos clubes e criar uma cultura punitivista em quem gastar mais do que arrecada. Justo. E depois você deixa sua opinião. Você concorda com a ideia do fair play financeiro? Essa é a pergunta do Jebs de hoje. Gostaria que você respondesse aqui nos comentários. Acho importante você participar. Quero saber o que você pensa acerca do assunto enquanto a gente vai para a próxima pauta, tá? Apuração lá do GE, tá? Apuração do Pedro Rocha, dá conta de que Reinier, meia do Real Madrid, que está fora dos planos do Real Madrid, diga-se de passagem, é um jogador que o Atlético negocia para ter esse jogador emprestado, tá? O Reinier, ele tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem. É um jogador que joga como meia, cai pelas pontas também, tem 1,85, 23 anos, é um jogador ainda jovem, apesar de já ter rodado por vários clubes do futebol europeu, né? Já foi do Borussia Dortmund, já foi do Girona, já jogou no Frosinone, já experimentou várias ligas do futebol europeu e nesse momento não faz parte dos planos do Real Madrid. Então o Reinier aparece como uma figura aí que o Atlético tem interesse de contratar e, segundo a reportagem, tá? Houve um primeiro contato com o staff do jogador há cerca de um mês e o GE apurou aqui na figura do Pedro Rocha, que é um jornalista muito competente, que o meia tem interesse em jogar no Atlético. Reinier tem interesse em jogar no Atlético. Ele quer jogar no Atlético, tá? E aí fica um questionamento, né? Se é um jogador ali que de fato nutre o interesse da massa atleticana, se empolga alguém, se não empolga, né? O Reinier tá aí valendo 2 milhões de euros, né? Eu até mostrei ontem na live do Jebs rapidamente essa curva, esse gráfico aqui que vocês estão vendo aqui, o mouse passando em cima. Olha como o valor de mercado do Reinier, ele era antigamente, né? Quando ele foi vendido para o Real Madrid, ele foi vendido por 30 milhões de euros. Aí só foi caindo. E quando você vai ver, tá muito próximo do chão. E próximo do chão é porque são 2 milhões de euros, que é o que ele tá valendo hoje. Então é um jogador que não tem muitos números, é um jogador que não tem ali um grande destaque no Real Madrid, porém, pode ser um jogador que venha a ser recuperado pelo Atlético. A gente teve essa situação na figura do Paulinho, né? Ontem eu toquei nesse assunto, o pessoal falou, mas não se compara o Paulinho com o Reinier. Eu não falei tecnicamente, mas é uma situação parecida. Os dois jogadores jogaram na seleção olímpica, né? Foram campeões olímpicos. O Reinier é um jogador que saiu de um grande clube brasileiro para o futebol europeu muito cedo. É um jogador que teve frustrações no futebol europeu, porque ele não ficou no Real Madrid, ele ficou sendo emprestado.
e acabou, né, nesse momento ele tá no Real Madrid, mas tá fora dos planos. O Paulinho não teve essa trajetória de ficar sendo emprestado, mas ele foi para um clube grande do futebol alemão e não teve oportunidades. E quando voltou, arrebentou aqui no Atlético e depois foi vendido por uma fortuna para o Palmeiras. O Reinier pode acontecer da mesma forma. Quem sabe o Atlético consiga um empréstimo desse jogador, né, com uma opção de compra, uma situação assim, acho uma boa, tá? Acho uma boa negociação. É muito melhor do que alguns que estão sendo veiculados aí, né? Eu acho que eu traria o Reinier se ele tivesse, se fosse da possibilidade de trazer esse jogador, tá? E uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, vocês estão acompanhando o Mundial de Clubes aí, hein? Nossa, mas como tá bacana, viu? Pra gente que gosta de futebol, apesar de não ter o Galo lá, e todas as vezes que eu falar disso, eu vou ter que falar do Galo, tá muito legal, né? E eu acabei percebendo uma coisa, tá? Eu percebi que a maioria dos jogos, quando eu falei com vocês da Betano aqui antes dessa primeira rodada, eu falei pra gente ir no over, né? Nos jogos em que tem mais de 3 gols, né? Apesar de terem alguns jogos que tem mais de 3 gols, dá pra você perceber, né, que não é um campeonato de muitos gols, principalmente quando não tem times europeus envolvidos, tá? Então, às vezes, uma odd interessante também é você jogar no famoso under, né? O under é menos de, por exemplo, menos de 3 gols e meio, menos de 2 gols e meio. O que é 2 gols e meio? 3 gols. O que é 3 gols e meio? 4 gols. É a forma como a casa de apostas coloca. Tá? Na Betano você só joga se tiver 18 anos ou mais e é um jogo com responsabilidade, tá? Então, essa dica dos gols é interessante. Observe o jogo. Se é um jogo, por exemplo, sei lá, Manchester City e Juventus, pode pôr mais de 2,5, porque vai sair 3 gols nessa partida. Se o jogo é Mamelodi Sundowns e Fluminense, pode pôr menos de 2,5, porque provavelmente também vai sair menos de 2,5 nessa partida. Então é uma odd interessante para você ir na Betano. O link tá logo aqui na descrição para você, é o primeiro link. Aposte na Betano, jogue com responsabilidade, mas só se tiver 18 anos ou mais. A Betano é regularizada, beleza? Então, sobre essa situação do Reinier, né, eu gostei da ideia, tá? O outro nome que está sendo veiculado é o do Biel, né, que a gente já trouxe também aqui no canal Bica Galo. Vou até colocar rapidamente para você aqui, porque veio uma informação nova, informação inclusive do André Hernan, que dá conta de que o Sporting tem 4 ofertas na mesa do Biel, tem o Corinthians, o São Paulo, o Atlético e o Vasco. Todos os 4 querem contratar o Biel por empréstimo. O time português está disposto a emprestar esse jogador, mas ainda não definiu o futuro dele, tá? O Biel que está avaliado em 5 milhões de euros, né, já mostrei para vocês aqui, e saiu por 6 milhões de euros do Bahia rumo ao Sporting no início desse ano de 2025, ainda não se firmou por lá, pode ser uma opção de mercado para o Atlético, beleza? E por fim, pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, né, ontem eu fiz um comentário um pouco mais sério, né, sobre a questão da postura do João Vitor Xavier em criticar os influenciadores do Atlético. Muita gente concordou comigo, muita gente discordou de mim. É bom quando tem debate, é bom quando não há uma concordância em tudo, porque aí cabe discussão, né? Aí cabe discussão, aí cada um pensa do seu jeito, cada um fala do seu jeito, e na verdade eu gostei bastante, né, de fato não ter aí essa concordância geral, porque gerou debate, eu pude ver outras opiniões também, e todo mundo falou, Jebs, o negócio não foi direcionado para você, então não se doa com isso. Mas eu tô numa classe, pessoal, eu tô num lugar, e vocês podem falar que isso é corporativismo, mas eu pertenço à classe em que foi atingida. Então o meu posicionamento, a minha opinião, não querendo representar a classe, mas o canal Bica Galo é importante. E o Lélio Metralha, né, o Lélio Gustavo, ele também fez o posicionamento dele, e eu vou colocar na tela para você agora, lá no Bora Pra Resenha TV. As imagens são do Bora Pra Resenha TV, no programa Lélio Metralha. Olha o que o Metralha falou do João Vitor Xavier. Detonou, viu? Vitor Xavier cagou em todos vocês, principalmente no Lélio e no Everton Guimarães, que meteram o pau nos menins. E agora, Lélio, cadê a coragem? Tá aí na privada da sua casa. Agora deixa eu te falar, eu não vou vestir a carapuça. Primeiro que eu tenho um contrato de emprego com a Sempre Editora. Então, eu não preciso... E com Bora Pra Resenha TV. E com Bora Pra Resenha TV. E com barba, cabelo e bigode. Então, eu não preciso de corte de vídeo, esse treco que ele falou aí, embora eu ache isso aí muito legítimo. Segunda coisa, o que ele falou uma tremenda de uma bobagem.
Se ele está querendo defender o chefe dele, ele tem que defender de outra maneira. Porque eu, por exemplo, como atleticano, se eu quiser pegar meu celular e gravar um vídeo para o Instagram aqui, arrebentar todos eles, eu faço isso. Como eu já fiz, faço aqui, fazia na FM O Tempo, que não precisava de recorte, fazia e faço também no Barba, Cabelo e Bigode, no Tempo Esportes, sabe? Eu não estou em busca de like, não. E, como ele falou, pelo Toba, tá certo? Já para falar a coisa certa, eu, ano passado, quando o Atlético se classificava na Libertadores, eu elogiava o Atlético. Agora, quando tem que criticar, eu vou criticar. Sabe por quê? Primeiro, é que a minha função é comentar. Eu não tenho que comentar o que ele acha que eu devo comentar. Ele não é meu chefe. Quis ser. Mas eu não fui. Justamente por causa disso. Você, vaquinha de presépio na Rádio Itatiaia? Vaquinha de presépio. Nunca fui. Nem com o Emanuel Carneiro, que era irmão do fundador, nem com o Oswaldo Faria, que foi meu chefe. Tá certo? E ele sabe o motivo que eu saí de lá. Que eu também não aceitava ser comandado por gente que eu entendia que não era melhor do que eu para ser minha chefe. Então, cara, isso aí que você falou, você perdeu uma grande chance de ficar calado. Não tem nada disso. Cada um faz o seu serviço. E da mesma maneira, só para lembrar, hoje para a Rádio Itatiaia o YouTube é muito importante também. Vocês não têm uma equipe só para o YouTube? Tem gente lá, ué. E estão monetizando o YouTube? Então, vai pro raio que o parte e tomar na tampa do Giló. Aqui. Aí, você viu aí? A minha coragem? Tá muito equivocado comigo, meu amigo. Você não me conhece. João Vitor Xavier cagou. Achei pouco bom e doce. O Lélio na essência do Lélio. Muita gente não gosta dele porque acha ele muito sincerão, muito, às vezes, ríspido nas colocações, mas essa aí eu dou a maior razão para ele e acho que também ele quer falar demais do serviço dos outros, né? E acaba, às vezes, quem fala o que quer dá bom dia a cavalo, né? Já dizia minha falecida avó. Então, quando você acha que você é maior que as pessoas, quando você acha que você pode opinar no serviço das pessoas, esquece que hoje as pessoas têm voz e têm vez e elas conseguem falar também sobre o seu serviço e conseguem te responder publicamente sobre essas coisas, né? Então fica aí mais um recado aí. Eu vi que o Silas do Fala Galo também fez um pronunciamento sobre essa questão do João Vitor Xavier, né? Então você vai vendo aí quem está se posicionando de um lado e quem está posicionando de outro. Ao passo que tem pessoas também, né? Inclusive no nosso meio aqui de YouTube, né? Que preferem ao invés de ter a autocrítica e tudo mais, elas preferem simplesmente escolher um lado, né, e não ver o outro lado. É um lado onde fica do lado da SAF de uma forma deliberada, de uma forma constrangedora, né, fazendo postagens em redes sociais, perguntas de uma forma muito esdrúxula na coletiva, né, e então, assim, fica aí também um ponto de observação, né, para você ver quem você segue, né? Como eu digo aqui no canal Bica Galo, eu gosto de ser equilibrado, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o Rafael, o Rubens ou qualquer um dos gestores do Atlético. Converso com todos eles, tá? Tenho uma boa relação com todos eles e as minhas críticas, elas são estritamente à SAF em si, as questões profissionais, as questões corporativistas do clube, né, que de fato interessam, né? Eu não tenho questão nenhuma contra nenhuma pessoa e quando eu faço críticas, elas são aqui direcionadas da forma mais equilibrada possível. E quando eu faço elogios, os quais eles também merecem muitas vezes, também as faço da forma mais equilibrada possível, sempre mantendo o padrão Bica Galo. Torcedor, tô vendo que tem muita gente assistindo, não deixou o like ainda, deixa o seu like, tá? Se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um ótimo dia a todos vocês que acompanharam o nosso cafezinho aí dessa quarta-feira, dia 18 de junho. Tá? Um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Hoje mais tarde tem De Frente para a Massa com o Lucas Bretas no comando. Vou ficando por aqui, uma ótima quarta-feira. Eu sou Marco Geves e aqui é Bica Galo. Eu fui.